Era uma vez uma mulher que morava com seu marido em um lugar conhecido como Jardim do Éden. Sua vida era pacata e simples, mas certo dia, Eva foi influenciada por um réptil que a fez acreditar que poderia comer um fruto, tido como proibido. Ela fez e induziu seu marido a também comê-lo. Após descobrir tudo, o dono do fruto ficou muito furioso, castigou o réptil tirando suas patas e rogou que seus descendentes morderiam as canelas dos descendentes do casal. Esta história, localizada no segundo e no terceiro capítulo do livro de Gênesis da Bíblia, é contada há milênios no Oriente Médio, pelos hebreus e também por outras culturas, como a mesopotâmica. Nela a gente pode ver que há uma explicação do porquê as serpentes não possuírem membros. Mas é só uma história? Não exatamente. Milhares de anos após escreverem esta história, um padre que começou a estudar sobre os seres vivos percebeu que organismos descendem de outros organismos. Mas não só isso. Também compartilham certas semelhanças com seus ancestrais, que os ajudam a se adaptar melhor às condições do meio em que vivem. Esta é a teoria da evolução, que foi proposta por Charles Darwin, e desde então é corroborada e melhor entendida. Meu nome é Tiago, sou estudante de Biologia da UFRPE e hoje eu vou explicar para vocês por que as serpentes não possuem patas. Mas antes de chegarmos aos fatos, é necessário sabermos o que são serpentes e como se comportam esses répteis. Répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas e têm vários grupos, com muitas particularidades anatômicas. No grupo das serpentes, os indivíduos não têm pernas e possuem o corpo muito alongado. Esse alongamento veio acompanhado por modificações anatômicas internas. Possuem o pulmão esquerdo muito reduzido ou até mesmo ausente. A morfologia do corpo em relação à alimentação, que é a capacidade de abrir a sua boca em quase 180 graus, elasticidade do seu estômago e da parede do corpo, a ausência do osso externo, que geralmente está acoplado às vértebras, em vários organismos vertebrados, não estão presentes nas serpentes. Portanto, se observarmos os esqueletos, nós vamos ver que o início da coluna vertebral até a ponta da cauda, as serpentes possuem apenas as vértebras. Portanto, o pulmão e todos os órgãos internos eles estão livres. Então, o que difere esses animais de outros répteis não é simplesmente o fato de não possuírem patas, mas um conjunto de modificações necessárias para a adaptação no ambiente, que é uma premissa importante no entendimento da teoria da evolução. Você pode até questionar, certo, mas essas adaptações influenciam em quê? Estes animais vivem em inúmeros lugares, de desertos abertos e secos até a florestas densas e úmidas. Além disso, elas podem viver tanto na copa das árvores como dentro de mares, o que implica uma coisa: como conseguem se locomover nestes lugares? A principal forma de serpentes andarem é um movimento conhecido como serpentina, onde o animal forma um S, utilizando seu corpo. Esse movimento é muito comum à maioria das cobras e está presente em serpentes aquáticas, terrestres e até mesmo uma espécie arborícola, Chrysopelea paradisi, que utiliza esse movimento associado a um achatamento do seu corpo para permiti-la planar de uma árvore a outra, o que pode ser confundido com um voo. Além deste, as serpentes maiores têm dificuldades de fazer esse movimento, pois o seu corpo não é tão fácil assim de se movimentar. Então, simplesmente arrastam seu corpo utilizando pequenas contrações no seu ventre. E há ainda as serpentes que dão um movimento basicamente diagonal, que é como se você escrevesse um S, mas de uma forma diagonal. Algumas serpentes também precisam se enterrar na areia, que é o caso de Cerastari vipera, presente no Saara. Seu corpo é perfeitamente adaptado para enterrar-se. E algumas também precisam entrar por debaixo de uma terra de solos mais úmidos, então cada serpente vai ter uma particularidade para se adaptar ao lugar que vem. E essa característica de adaptação não verificadas nos lagartos ápodes, que são alguns lagartos que possuem
umas patas bem reduzidas, que nem nas anfisbenas, que também são uma espécie de répteis que não têm patas, mas não necessariamente é uma serpente. Mas como assim? Bem, é simples. Nem tudo que parece é. Então, se você olha para uma pessoa e acha que ela pode ser da Paraíba, por exemplo, a única coisa que você vai poder saber disso é se você de fato conhecer a história daquela pessoa. Certo, vamos recapitular o que já vimos. A teoria da evolução define que os organismos se adaptam ao meio ambiente por meio da hereditariedade de certas características que proporcionam o melhor condicionamento de vida no meio, e também entendemos um pouco da biologia das serpentes. Mas, finalmente, por que as serpentes não possuem patas? A resposta-chave está gravada no DNA desses animais. Um estudo de 2016 que buscava entender esse fenômeno foi realizado por um conjunto de pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley. Entre eles, existia um brasileiro chamado William Souto Melo. E ele mesmo fala, no caso das cobras modernas que não têm patas, o trecho de 17 pares de base de DNA está ausente, o que marca que este conjunto de genes estava totalmente atrelado à aparição de patas. Este trecho é uma comprovação de que as adaptações ao meio suprimiram esses genes até que os mesmos desaparecessem. E é bom fazermos um destaque para cobras modernas, já que os ancestrais destes animais foram atrofiando os seus membros conforme as gerações passavam. Então é um processo bastante demorado e muito gradativo também. Portanto, essa tão famosa história da Bíblia não afirma que as serpentes surgiram sem patas, mas que em dado momento da história elas perderam. E, coincidentemente, é o que a ciência aponta de acordo com as teorias e estudos que foram propostos. O pensamento criado em volta dessa história resultou numa grande repulsa contra as serpentes, uma certa demonização de sua imagem, que muitas vezes é associada ao mal. No entanto, precisamos aprender a não julgarmos um animal sem o conhecermos. Serpentes geralmente só atacam se elas se sentirem ameaçadas. Portanto, o melhor a se fazer é deixá-la ir, pois a maioria das vezes as serpentes só estão se locomovendo. Mas em caso de picada é melhor manter a área afetada elevada, lavar com água e sabão e correr para um ponto de socorro, já que diversas espécies de serpentes são venenosas. No Brasil, as mais famosas são a cascavel, a jararaca, a surucucu e a cobra-coral. Por mais que pareçam uma ameaça, as serpentes também estão presentes na natureza e precisam estar vivas para que o equilíbrio natural permaneça equilibrado. E você pode até pensar, mas eu não moro em uma mata, por que eu vou me preocupar com isso? Pois bem, tudo que você se alimenta necessita desse equilíbrio para ser produzido. Então é preciso respeitarmos estes animais, mesmo que tenhamos medo que elas mordam as nossas canelas. E se mesmo depois de tudo isso que eu falei, você ainda quer matar uma cobra, eu vou achar bom se ela morder no seu pé mesmo. Este vídeo foi realizado com o intuito de promover a divulgação científica e foi proposto como atividade avaliativa pelo professor Dr. Geraldo Moura, que ministra a disciplina de Anfíbios e Répteis na UFRPE. Todas as referências utilizadas serão disponíveis para qualquer consulta. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, curte e compartilhe com todos os seus amigos. E é legal compartilhar ciência, ciência é muito importante para a gente, principalmente nesse nosso novo mundo cheio de fake news e desinformação. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo.